quais as pessoas podem trabalhar com restauração ecológica. Sejam bem-vindos ao Refloresta Cast. Esse nosso podcast tem dicas e insights para empreendedores da restauração ecológica. E eu sou o engenheiro Léo Furtado. Então, antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, eu vou pedir para você seguir e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre quais os profissionais podem trabalhar com restauração ecológica. Não só os profissionais formados na área ambiental, as pessoas também que não são formadas na área ambiental também podem trabalhar com restauração ecológica. Mais à frente eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Então existe uma diferença entre um profissional, uma pessoa que tem formação acadêmica na área, de um leigo. Ou seja, uma pessoa que tem formação acadêmica na área, por exemplo, um engenheiro agrônomo, ele sabe trabalhar com plantio, por exemplo, de soja, milho, trigos, grãos em geral, em uma área bem específica aí, que seria a agricultura. Um leigo, por exemplo, seria eu, Leonardo, que não sou um engenheiro agrônomo. Então, eu não tenho uma formação acadêmica, uma formação técnica nesta área de agronomia. Então, eu sou considerado um leigo, uma pessoa que não tem conhecimento técnico naquela área, que eu citei, no caso, o exemplo da agronomia. Então, essa é a diferença entre um profissional e um leigo, certo? E eu quero dizer para vocês que existe uma grande oportunidade nesse mercado de restauração ecológica e poucas pessoas especializadas, ou seja, poucos profissionais especializados para trabalhar com restauração ecológica. Fazendo uma conta de padeiro aí, algumas pesquisas pelo Google, nós verificamos aí que tem pouco mais de 200 mil profissionais, entre engenheiros florestais, biólogos, agrônomos, que têm atribuição técnica para trabalhar com restauração ecológica, que são profissionais que podem assinar tecnicamente, que têm atribuições técnicas junto ao seu conselho de classe para trabalhar com restauração ecológica. Então, se for fazer uma conta aí, se todos esses profissionais, essa quantidade de profissionais que estão no mercado, quiserem trabalhar com restauração ecológica, teria hoje 55.555 hectares de áreas degradadas no nosso país para esses profissionais trabalharem. E isso seria algo aproximado em árvores a serem plantadas, daria mais de 37 milhões de árvores para cada profissional. E isso se todos os profissionais quisessem trabalhar com restauração ecológica. Obviamente não, tem muitos profissionais que entram para a área da agronomia, para ir para a agricultura, pecuária, que não tem interesse nessa área. O engenheiro florestal já é um profissional que é mais focado aí para essa área florestal. E o biólogo, ele tem várias áreas diferentes que ele pode estar trabalhando, não só com restauração ecológica, mas ele pode partir aí para trabalhar com resgate de fauna ou com outros estudos específicos para cada grupo de fauna. Então, o biólogo é um profissional que tem bastante atribuição e uma delas seria trabalhar com a parte de restauração ecológica. Então, pessoal, eu estou falando só sobre restauração ecológica, isso que eu não estou falando nem sobre os trabalhos de compensação ambiental. Aí você vai me perguntar, Leonardo, o que é uma compensação ambiental? Existe dois tipos de compensação. Existe aquela compensação ambiental onde uma construtora vai fazer uma obra e ela necessita cortar algumas árvores para que essa obra possa ser executada, que essa construção possa ser realizada. Então, essa construtora solicita ao órgão ambiental a autorização para o corte dessas árvores, e o órgão ambiental, assim que liberar o corte dessas árvores, a construtora vai fazer o corte,
só que ela tem que compensar o corte dessas árvores. Aqui na região onde eu atuo, no estado que eu atuo, são 10 árvores plantadas para cada árvore cortada. Então, por exemplo, se a construtora cortou 100 árvores, vezes 10, ela teria que plantar 1.000 árvores. Se a construtora cortou 1.000 árvores, vezes 10, são 10 unidades de árvore plantada para cada árvore cortada. Então, 1.000 árvores daria 10.000 mudas plantadas. E não é só plantar essas árvores e abandonar a área, não é isso. O órgão ambiental exige que seja feito um acompanhamento, um monitoramento dessa área, exige que seja realizados tratos culturais, que é cuidar dessa área, fazendo roçadas, coroamento nessas mudas. Coroamento é você pegar uma enxada e carpir em volta dessa muda para evitar com que o mato abafe a muda, fazer uma adubação de cobertura quando necessário e outros tratos culturais necessários, certo? Então, não é simplesmente só plantar e abandonar. Então, isso é uma forma de compensação ambiental. Existem alguns municípios, alguns estados aí, existem leis que falam sobre a compensação de gases de CO2, de efeito estufa. Por exemplo, na cidade onde eu atuo, tem uma lei que as construtoras que elaborarem o relatório de impacto de vizinhança para algumas obras de construções, por exemplo, prédios aí a partir de 100 unidades, eles precisam fazer o relatório de impacto de vizinhança. E dentro do relatório de impacto de vizinhança, há a necessidade de fazer a previsão de compensação dos gases de efeito estufa. Então, todas as construtoras que fazem obras, elas precisam fazer isso aqui na cidade que eu atuo, que eu trabalho com restauração ecológica. Então, a maior parte das demandas que eu pego são demandas de compensação ambiental de gases de efeito estufa. A maior parte dos trabalhos que eu pego aqui na minha cidade são esses tipos de trabalho. Então, esse é o segundo caso aí de compensação que existe. E aí, pessoal, vou contar para vocês um pouquinho aí da época que eu comecei. Eu sou engenheiro ambiental, então eu comecei 10 anos atrás a empreender com restauração ecológica, só que eu não comecei a empreender diretamente com restauração ecológica. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a trabalhar com licenciamento ambiental e projetos na área ambiental. Então, eu fazia licenciamento para loteamento, fazia licenciamento para indústria, fazia licenciamento para obras que haviam a necessidade desse tipo de licenciamento, né, específico para aquela obra. Então, eu comecei trabalhando com isso. E no decorrer da minha caminhada, eu percebi que tinha demanda. Eu sempre estava fazendo PRAD, que são os projetos de recuperação de áreas degradadas. Então eu percebi que tinha demanda nessa área de PRAD. E eu falei, cara, por que não trabalhar com restauração ecológica? Oferecer serviço de plantio para os clientes, porque sempre tinha cliente procurando muda, procurando gente para executar o plantio, gente para monitorar a área, porque o órgão ambiental estava cobrando, porque tinha necessidade de fazer a compensação ou de fazer o reflorestamento da propriedade rural e etc. Então eu comecei a oferecer esses trabalhos de restauração ecológica para os clientes da minha empresa, que eu já fazia licenciamento e alguns projetos. E aí eu não tinha viveiro naquela época ainda. Eu comprava as mudas, né? Tinha fornecedores de planta das mudas, eu comprava essas mudas e terceirizava o plantio, e eu fazia o acompanhamento técnico disso, e depois nós monitoramos essa área, né? Que são os tratos culturais que era necessário fazer. Então a gente fazia o plantio, fazia um relatório para o órgão ambiental dava um ok, e o órgão ambiental falava ok, o plantio está feito, está tudo certo, agora vocês têm que monitorar essa área por 3 anos. Então, a gente começou a pegar bastante contrato nesse sentido, e além do plantio, a gente ficava cuidando dessas áreas aí. Aí você vai falar assim, legal, Léo, beleza, bacana, entendi como é que funciona, entendi um pouquinho aí de como que você iniciou a sua empresa, né? E você vai me perguntar, tá, você começou falando sobre quais pessoas ou profissionais podem trabalhar com restauração ecológica.
Você provavelmente deve estar pensando isso agora, mas eu vou explicar para você quais pessoas ou profissionais podem trabalhar. Gente, existe uma coisa chamada atribuição técnica e existe um negócio chamado conselho de classe. Então, quando o profissional, a pessoa se forma, termina a graduação, ela tem que se registrar junto a um conselho de classe. Por exemplo, sou engenheiro, eu me registro no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, o CREA é o conselho que vai dizer quais são as atribuições técnicas que eu tenho, certo? E vai dizer, olha, você pode fazer projeto disso, projeto daquilo, você pode assinar responsabilidade técnica disso, daquilo. Então, você vai ter as atribuições que o conselho te garante, certo? E então, essa é a parte da atribuição técnica. Então, para você trabalhar com restauração ecológica, você precisa ser um profissional formado na área, ter uma atribuição técnica, ser registrado no seu conselho para você poder fazer um acompanhamento técnico, fazer uma ART e responder tecnicamente perante o conselho ou qualquer órgão público, principalmente os órgãos ambientais, certo? Tá, Leonardo, eu entendi. Então, para eu trabalhar com restauração ecológica, o recomendado é que eu seja um profissional formado na área, que eu tenha um registro num conselho de classe, para que eu possa emitir a anotação de responsabilidade técnica para apresentar aos órgãos ambientais e tudo mais. É isso que eu estou dizendo. Entretanto, você também pode trabalhar com restauração ecológica sem ter formação na área. O que eu estou querendo dizer para você? Você pode ser uma pessoa leiga, você pode abrir uma empresa e você pode contratar um profissional formado na área. Então, esse profissional, ele vai responder tecnicamente pela sua empresa. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental. Existem algumas atribuições na área de restauração ecológica que eu não posso atender, certo? Perante o meu conselho de classe. Só que eu tenho uma empresa que tem um responsável técnico que é um engenheiro agrônomo. E eu também tenho na minha equipe um biólogo, que também tem a atribuição técnica para responder por isso. Ele pode fazer o acompanhamento técnico dos trabalhos, ele pode fazer os plantios, tanto o agrônomo quanto o biólogo, certo? Então, você pode ser uma pessoa leiga, abrir uma empresa, contratar um profissional para fazer o acompanhamento técnico dos seus plantios e responder tecnicamente perante o conselho de classe, não tem problema nenhum. Eu, Leonardo, tenho formação na área, eu posso fazer projeto, posso fazer o PRAD, entretanto, tem alguns projetos que eu não posso assinar tecnicamente e nem posso executar. Então, para isso, eu tenho um engenheiro agrônomo e tenho um biólogo que tem essas atribuições técnicas. Então, você não vai deixar de trabalhar com restauração ecológica por não ser formado em engenharia agronômica, ou por não ser formado em engenharia florestal, ou por não ser um biólogo, ou por não ser um engenheiro florestal. O que você tem que fazer? O que eu recomendo você que quer trabalhar com restauração ecológica a buscar? O que você faz? Se você tem formação técnica, se você tem formação acadêmica, você busque junto ao seu conselho de classe se você pode assinar por aquele projeto, se você pode responder tecnicamente por aquilo, né? Fazer o acompanhamento técnico da execução de um plantio, de um projeto, etc. Então, busque essa informação junto ao seu conselho de classe. É muito importante isso. E se você é uma pessoa leiga que não tem formação acadêmica na área e quer empreender com restauração ecológica, quando você constituir a sua empresa, eu recomendo que você contrate um profissional que tenha atribuição técnica para responder tecnicamente pela sua empresa, acompanhar os seus plantios, e essa pessoa vai conduzir todos os trabalhos técnicos, certo? Então é muito importante isso, verificar a questão da atribuição técnica junto ao conselho de classe, certo? Pessoal,
Eu falei para vocês, expliquei para vocês como que funciona essa questão das atribuições, certo? E agora, antes de dizer para vocês como ter resultado, eu vou pedir para você curtir esse vídeo aí e ajudar também outros empreendedores ou aspirantes a empreendedores na restauração ecológica para poder alavancar aí os seus ganhos e faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a restauração ecológica. Então, vou pedir, se inscreve, faça parte desse grande movimento com a gente. Vamos lá. Senta o dedo e curte lá. Segue a gente. Pessoal, o jeito correto de se fazer isso, eu já falei para vocês, que é, se você não tem formação acadêmica na área, você não tem atribuição técnica, contrate um profissional que tem atribuição para poder fazer isso. E verifica, se você tiver formação acadêmica, verifica a sua atribuição técnica junto ao seu conselho, se você pode ou não assinar por esse trabalho, certo? Então, só reforcei novamente isso para vocês. Pessoal, por que é importante fazer dessa forma? Por que é importante fazer do jeito certo? É importante para você não ter problema, porque hoje os conselhos de classe, eles estão fiscalizando, eles estão até autuando aquelas pessoas ou profissionais que não têm atribuição e estão lá fazendo trabalhos que eles não podem fazer, certo? Então, você tem que tomar cuidado com isso para você não ser multado. Eu já vi profissional fazendo trabalhos que eles não tinham atribuição técnica e eles foram multados pelo próprio conselho de classe. Eu estou falando isso, não é mentira, eu já vi isso acontecer, tem que tomar muito cuidado com isso. Então é importante ter essa formação na área ou contratar um profissional que tenha essa formação, esse conhecimento técnico e essas atribuições perante ao conselho para acompanhar esses trabalhos. Hoje, trabalhar com restauração ecológica, para você conseguir obter sucesso, para você conseguir ter resultados no seu plantio, 50% é o acompanhamento técnico. Ah, Leonardo, 50% acompanhamento técnico, 50% do resultado é o acompanhamento técnico. Se você pegar simplesmente, contratar uma equipe de pessoas ou terceirizar um serviço para pessoas que não têm conhecimento técnico para fazer, vai dar cagada, vai dar problema. Pessoal, tem tantas particularidades, tem tantas coisinhas que tem que ser, que tem que prestar atenção na hora da execução. Eu vou citar uma delas para vocês. Cara, você sabia que tem jeito certo de se pegar uma muda, para você pegar essa muda e colocar para você pegar essa muda, colocar na carriola e transportar ela até o local? Você sabia disso? Você sabe o que eu vejo aí, pessoal? Outros profissionais aí que largam na mão aí da peãozada para fazer o serviço. A muda lá com 1,20 m, 1,5 m de altura, ela está bem desenvolvida. O pessoal vai pegar essas mudas para transportar até próximo dos berços das mudas para plantar. O pessoal pega a muda pelo caule, levanta aquele torrão pesado, onde está todo o sistema radicular da planta enraizado, eles catam no caule e saem carregando lá, 3, 4 mudas em cada mão. Cara, tem um sistema de raízes ali no torrão, você não está enxergando o que está lá dentro, mas está cheio de raiz. Cara, você estoura todo o sistema radicular da planta. Por isso que tem o estresse pós-plantio. Você planta a muda murcha um pouco, fica um pouco feia, às vezes você acha que vai morrer, às vezes morre mesmo. Por quê? Porque o cara estoura todo o sistema radicular da planta antes de plantar. Tem um jeito certo de pegar a planta. Como que você pega a planta? Pelo saquinho. Isso aqui é a muda. Leve em consideração que isso aqui é uma muda. Como que você vai pegar a muda? O caule da muda está saindo aqui de cima, aqui do saquinho. Como que você faz? Você vai segurar no saquinho da muda, vai colocar ela em cima da carriola, vai colocar lá 10, 20 mudas em cima da carriola, sem puxar o caule.
vai dispor as mudas lá em cima, vai pegar a carriola, vai levar, parou a carriola do lado do berço da muda, você vai catar a muda pelo saquinho, vai tirar de cima da carriola e vai colocar do lado da carriola. Então, quem que vê isso? Quem que sabe disso? O responsável técnico, o profissional que tem formação acadêmica na área. É esse profissional que tem que ver isso. Agora, se o profissional solta o pessoal no campo, vira as costas e faz o plantio aí. Pessoal, eu já vi profissional soltar os colaboradores no campo. Pessoal, planta aí, beleza? Mais tarde eu volto aí para ver como é que tá. Gente, o pessoal plantou muda com saquinho e tudo. Pegou a muda. Como que você planta uma muda? Você rasga o saquinho da muda com cuidado. Você não pode esfarelar o torrão da muda, porque todo o sistema radicular está ali dentro. Você vai pegar com cuidado aquele torrão de terra e vai acondicionar dentro do berço da muda, certo? Gente, o pessoal plantou com saquinho e tudo, pegou a muda com saquinho e tudo, jogou dentro do berço, jogou terra em cima e plantou. Eu vi isso, eu tirei foto disso. Eu não vou falar nome profissional aqui, mas eu vi isso acontecer. Então, por que é importante o profissional responsável técnico estar na área, acompanhar o serviço? Por que é importante ter a formação e acompanhar o serviço? É importante para pegar esses probleminhas, todas essas questões que eu estou falando para vocês, e corrigir na hora. Então, o funcionário está carregando uma muda pelo caule. Vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Você vai fazer assim. Você vai fazer e mostrar para ele como é que faz. É assim que funciona. É assim que você vai fazer. E ficar em cima acompanhando se o pessoal está fazendo do jeito correto. Por exemplo, a adubação. Se não tem um responsável técnico, se não tem um profissional habilitado lá na área para acompanhar isso, gente, você vai virar as costas. Você acha que o funcionário vai colocar, vai pegar a medida certinha do adubo que tem que colocar lá na cova, no berço da muda? Não vai, cara. Você vai virar as costas, ele vai enfiar a mão no saco, vai jogando, vai fazendo. Eu já vi isso acontecer. Então, o profissional ele tem que estar lá no campo, ele tem que estar acompanhando, justamente para evitar que seja feito esse serviço errado da forma que eu estou falando. São coisinhas pequenas que eu estou falando, mas existem coisas piores, coisas mais cabeludas, que se não tiver um acompanhamento do profissional no campo, pode dar problema. Posso ficar aqui horas falando de problemas, posso falar, o profissional, se o profissional não estiver acompanhando a execução do serviço, o funcionário pode não utilizar a quantidade de hidrogel corretamente. Pessoal, a função do hidrogel é hidratar a muda, deixar com que o torrão fique com umidade, para essa muda resistir à estiagem, à seca, à falta de chuva por determinado período. Se o funcionário não cobrir o torrão da muda com hidrogel, não adianta nem usar o hidrogel. Você está jogando dinheiro fora, você está desperdiçando diário de funcionário, você está gastando dinheiro à toa, fazendo tudo errado. Porque não está fazendo um acompanhamento técnico adequado. E quando eu falo de adubação, que eu falei agora há pouco, não é um adubinho NPK lá que vai jogar. Eu não trabalho só com NPK. Na verdade, eu nem uso NPK. Eu faço análise de solo. Por quê? Porque nós temos um agrônomo na empresa. Então, como eu tenho um profissional habilitado na minha empresa, então eu já começo dizendo que eu trabalho do jeito certo. Porque nós fazemos análise de solo, o agrônomo faz o receituário agronômico. Com o receituário agronômico, ele vai me passar quais os adubos eu vou utilizar. Se aquele solo está muito ácido, eu vou ter que utilizar um calcário calcítico para corrigir a questão do pH. Se aquele solo está com nível de fósforo muito alto, eu vou ter que usar um outro adubo para poder controlar. Então, o agrônomo ele vai fazer isso. Ele vai corrigir aqueles nutrientes que estão com níveis muito altos, os que estão com níveis muito baixos, ele vai fazer um equilíbrio disso para que a planta consiga se desenvolver e ter adubo e nutrientes ali para ela poder comer, para ela poder se nutrir, certo? Então, por isso que é importante essa questão de se ter um profissional, de ter um responsável técnico
acompanhando o trabalho. Como eu disse, qualquer pessoa pode trabalhar com restauração ecológica. Entretanto, ela tem que ter um responsável técnico. O Marcos Ovidio aqui falou, o fato de você ir fazer da maneira correta é de extrema importância, passa credibilidade aos colaboradores. Eu concordo com o Marcos, com certeza. Você tem que mostrar para os funcionários como faz, foi o que eu falei agora há pouco. Então, por que é importante você fazer e mostrar para o seu funcionário? Olha, é assim que você transporta a muda. É assim que você vai transportar a muda, é assim que você vai pegar no torrão, é assim que você vai colocar na carriola, é assim que você vai descarregar da carriola. Você vai fazer para ele ver como é que é o jeito certo que se faz. Então, você fazendo, mostrando para ele e estando no campo acompanhando, se ele estiver fazendo errado, você corrige. Lógico, gente, você não vai esculachar o cara. Você vai chamar ele e falar, fulano, por favor, educação sempre, né, pessoal? Fulano, por favor, você está fazendo do jeito errado. Eu já ensinei você como faz. Eu vou fazer novamente para você ver como é que faz. Você vai, mostra novamente, vai dar tudo certo. Porque senão você vai depois você não vai colher o resultado. E isso, com certeza, vai dar muito problema. O Marcos Ovidio aqui está falando do espaçamento de plantio, né? Eles iniciam tudo ok, mas no final do dia, se deixar os funcionários, o pessoal sozinho, muda uma do ladinho da outra. Marcos, eu graças a Deus, eu não passo por esses problemas, porque sempre tem um profissional habilitado na minha empresa acompanhando. Então, ou tem um agrônomo, ou tem um biólogo, ou eu estou na área acompanhando. Eu tenho acompanhado menos, é mais o meu biólogo que tem feito o acompanhamento técnico, ou às vezes o agrônomo dá uma passada na área também para dar uma olhada. Então é importante exatamente isso que eu estou falando, do acompanhamento técnico, para corrigir qualquer problema já no início. Você imagina só você, igual o Marcos falou, você chega lá no final do dia, as mudas estão com espaçamento tudo errado, tudo encurtado ali, é para ser 3x3, os caras plantou tipo ali 1x1, 2x2. Você imagina só a dor de cabeça que você não vai ter para corrigir isso depois, ou ter que plantar mais muda depois para cobrir lá, para cobrir a área, né? Então é bem complicado. Então tem que tomar cuidado com isso. Lá na nossa empresa, quando eu comecei, eu tinha só o agrônomo, eu não tinha um biólogo para poder acompanhar. Então, o biólogo, ele é o nosso supervisor. Então, nós temos um supervisor, nós temos um encarregado de equipe, que é uma pessoa treinada, que vai conduzir a equipe para fazer o plantio. Então, o próprio encarregado, ele já corrige algum erro, alguma falha da equipe no campo. E se precisar, o nosso biólogo está no campo também, e se ele vê alguma coisa, ele também já vai lá em cima. Se o encarregado não corrigir, o biólogo vai corrigir o pessoal para que não tenha problemas, certo? Então, pessoal, continuando aí nossa live, agora eu quero falar para vocês alguns passos aí que você pode fazer para começar imediatamente a fazer do jeito certo, entendeu? Então, como eu disse anteriormente, o ideal, o recomendado é possuir uma formação técnica na área. E caso você não tenha uma formação acadêmica na área, que você não possa responder tecnicamente por aquilo, contrate um profissional que pode responder tecnicamente por aquilo, para poder acompanhar o trabalho, certo? Esse seria o primeiro passo. Eu já falei bastante sobre isso, eu não vou ficar mais batendo nessa tecla novamente. Segundo, às vezes, o profissional tem formação acadêmica na área, mas ele não tem uma expertise para fazer execução de projetos de restauração ecológica, certo? Então, o que eu oriento? Busque o conhecimento, pessoal, e tenha um método para executar o seu trabalho. Ali na minha empresa, nós temos um método. Eu não vou contar o método todo para vocês aqui, porque senão eu vou ficar aqui horas contando para vocês. Mas, pessoal, tem um método. O que nós fazemos? Primeira coisa,
roça a área, limpa a área. Segundo passo, a gente faz coleta de solo, manda. Terceiro passo, manda para o laboratório. Quarto passo, o agrônomo faz o receituário agronômico. Quinto passo, a gente faz a correção, a adubação. Depois a gente usa os ingredientes secretos que a gente aplica na bomba costal. Então a gente tem um passo a passo de como faz o trabalho. Todo plantio de restauração ecológica que eu vou fazer é o mesmo passo a passo. O meu pessoal já sabe como vai fazer. Qual que é a primeira etapa? É a limpeza da área, ponto. Tem leucena na área, árvore exótica? Tem que cortar, tem que suprimir. Vai suprimir a árvore. Não tem leucena? Só roça a área. Terceiro passo, vai fazer a coleta de solo. Quarto passo, vai mandar para o laboratório. Depois, então a minha equipe já está treinada, já tem esse conhecimento e a gente tem um método. Então a gente segue o método. Então eu oriento. Se é um profissional que não tem expertise, então busque o conhecimento e faça um método para você poder executar o seu trabalho com excelência, entregar resultado para o seu cliente. Só outra coisa que é importante é o network. Né? Por que é importante o network? Você tem aquela rede de profissionais que você conhece, que é do seu meio, e você está sempre trocando figurinha com esse pessoal. Você às vezes tira uma dúvida com um amigo seu ali profissional, ele tira dúvida com você. Essa semana mesmo eu estava fazendo network. Eu fiz bastante network essa semana. Tinha alguns profissionais aí, pessoas do meu meio, que já tinha um tempinho que eu não conversava com elas. Então, o que eu fiz? Fui lá ativar o network com essas pessoas. Troquei uma ideia, conversei. Tinha um profissional que eu já não conversava com ele há algum tempo. Ele foi lá na empresa tomar um café comigo e eu até indiquei um cliente para ele na mesma hora que ele estava lá. Um cliente foi multado porque ele não fez a restauração ecológica do fundo de vale lá da propriedade dele. Ele tomou uma multa de 1.000, depois ele tomou uma de 2.000, e ele pegou e mandou mensagem para mim: cara, tomei mais uma multa, tal, o que eu faço? Eu falei assim, primeiro você precisa fazer o projeto de restauração ecológica, aprovar o projeto, depois fazer o plantio, e tem que recorrer dessa multa. Aí eu indiquei para esse profissional para ele recorrer dessa multa, e eu fui contratado para fazer o projeto e o plantio. Então, eu dei uma ativada aí na minha rede de network essa semana, conversei com algumas pessoas que já tinham um tempinho que eu não conversava. É importante você manter contatos com essas pessoas, porque elas podem te indicar trabalhos de restauração ecológica ou outros trabalhos que você faça, obviamente, para que você sempre mantenha essa parceria ativa, e essas pessoas possam te indicar trabalho e você também possa indicar trabalho para elas. Então é importantíssimo manter essa rede de network ativa, é muito importante. Pessoal, outro passo importantíssimo, extremamente importante, é colocar a tecnologia para trabalhar no seu lugar. Hoje, os plantios de restauração ecológica que nós fazemos são com produtos de alta tecnologia. Eu vou citar algumas coisas para vocês aí. Tem alguns adubos, por exemplo, de liberação lenta. Essas informações que eu estou falando para vocês são informações que o meu agrônomo passa para mim, e aí eu estou reproduzindo para vocês aqui. Tem alguns adubos de liberação lenta que, quando a gente faz a aplicação no berço da muda, esse adubo ele fica lá no solo por 1 ano e meio, e ele é liberado lentamente para que a planta possa fazer a absorção dos nutrientes que ela precisa. Então, por esse período de 1 ano e meio, você não precisa estar fazendo adubação, porque você já fez a adubação necessária utilizando produto de alta tecnologia, que é de liberação lenta. Então, você tem que colocar a tecnologia para trabalhar o seu local, no seu lugar. Isso vai te diminuir custo depois de manutenção, cara. Imagina você ter que ficar fazendo adubação de cobertura lá. Você vai gastar um monte de adubo lá. Não tem necessidade. Para que você vai fazer se você tem tecnologia? Tem que usar a cabeça, né? Tem que ter profissionais habilitados na sua equipe e que vão pensar nisso e vão colocar a tecnologia para trabalhar no nosso lugar. Esse é uma das coisas que a gente faz. Outra coisa que eu posso citar para vocês, por exemplo, um dos produtos que eu utilizo, ele é a base de uma bactéria chamada Bacillus aryabhatae.
O Bacillus zarabatá é uma bactéria que foi encontrada no Cacto Mandacaru, lá no Nordeste, e foi desenvolvido um estudo pela Embrapa, junto com uma empresa lá de Minas Gerais, e eles desenvolveram um produto, e esse produto, ele faz com que reduza o estresse pós-plantio. E ele também ajuda a planta a passar por períodos de déficit hídrico. O que acontece? São produtos lançados há menos de 2 anos no mercado. Existem estudos hoje sobre esse produto, por exemplo, para milho, para soja. No milho, eu li um artigo científico lá falando que teve retenção, fez com que a planta tivesse retenção de água de mais de 33% em períodos de déficit hídrico, ou seja, em períodos de estiagem, períodos sem chuva. Então, pessoal, imagine esse produto que diminui o estresse pós-plantio. Você plantou a muda não vai ficar estressada, não vai murchar, não vai secar ponteiro. Você imagina um produto de alta tecnologia desse, te entregando um resultado desse no campo. Eu escutei uma pessoa falar para mim assim, um agrônomo falou, Leonardo, pode usar que dá certo. Aí eu escutei uma pessoa falar assim, não vai dar certo, porque isso só vai funcionar para agricultura, para soja, milho, grãos. Aí eu falei, eu acredito no meu agrônomo, eu não acredito no que essa outra pessoa está me falando. Podem não ter estudo científico, mas se meu agrônomo está falando que funciona, e aí, pessoal, é aquele negócio. Às vezes você tem que fazer, experimentar para ver se dá certo. Eu vou contar para vocês, deu certo. Deu super certo. Depois que nós fazemos o plantio das mudas, nós percebemos que o estresse das mudas não acontece mais. A muda não fica estressada, não murcha a folha, não seca ponteiro. Obviamente a gente planta com hidrogel, faz a utilização de outros produtos também. Esse é um produto que vai diminuir esse estresse e que a gente usa em todos os nossos plantios, sem exceção. É um produto de alta tecnologia que entrega muito resultado. Eu digo isso para vocês porque eu utilizo e eu vejo o resultado no campo, na prática. Isso aqui não é conversa fiada, eu não estou contando mentira. Eu não preciso disso. Não preciso disso. Eu estou falando a verdade. O produto funciona e entrega resultado. O meu índice de perda no passado, ele variava de 10 a 30% de perda de mudas no campo. Então nós tínhamos muita perda no campo. Gente, é um absurdo, 30% é muita coisa, é muita perda de planta. Hoje, utilizando todos esses produtos de alta tecnologia que eu estou falando para vocês, que eu falei aqui de 2 produtos de alta tecnologia, eu uso 10 produtos diferentes na bomba costal que eu faço a aplicação lá. Minhas perdas de mudas do campo variam de 1 a 3%. Eu repito, as minhas variam de 1 a 3%. Você não acredita? Acho que voltou a live aqui. A live do Instagram voltou porque está com a conexão de... Pessoal, a live caiu. A conexão do Wi-Fi aqui caiu. Mas nós estamos ao vivo aí no Instagram, então vamos continuar a live aqui pelo Instagram mesmo. Então, pessoal, são produtos de alta tecnologia que eu estava dizendo para vocês que funcionam. Nós testamos esses produtos há muitos anos atrás que o nosso agrônomo nos passou. E são produtos que funcionam realmente, que entregam resultado e você, consequentemente, vai entregar resultado para o seu cliente. Existem alguns produtos que a gente utiliza até na manutenção e nos tratos culturais também. Pessoal, é isso. A live de hoje era para falar sobre as pessoas ou profissionais que podem trabalhar com restauração ecológica. Eu me prolonguei demais e falei bastante para vocês aí. Depois a live vai ser publicada, essa live vai ficar para vocês aí postada na internet, então quem está chegando agora, está pegando a live no final, vai ter oportunidade de assistir essa live na íntegra na internet, depois que ela vai ser postada no Instagram e também será postada no YouTube e Facebook. Então, pessoal, vou dizer para vocês que quem não segue a gente ainda, curte, segue lá o nosso canal
E vou pedir também para você poder compartilhar aí essa live para o seu amigo aí, profissional da área ambiental, que trabalha com restauração ecológica ou que pretende trabalhar com restauração ecológica, para você estar sempre pegando dicas quentes como essa e estar aprendendo sempre e ter sempre mais conhecimento aí para trabalhar com restauração ecológica, certo? Pessoal, nossa próxima live vai ser na terça-feira, às 20 horas. Então eu espero vocês lá e conto com vocês na nossa live. Beleza? Obrigado pela atenção, um abraço, boa noite para vocês. Até mais.